Fala pessoal, meu nome é Adriel, do canal Adriel.dev. E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que está dominando a tecnologia, a inteligência artificial. Na verdade, esse vídeo é para pessoas que, assim como eu, tá vendo algo crescer muito rápido e tá pensando: será que eu preciso aprender isso? Será que a IA vai tomar meu emprego? Será que vou deixar de ser programador? De modo geral, será que quem trabalha com TI vai ficar para trás? E a resposta é não, ela não vai tomar o seu emprego. A verdade é que é o seguinte, você precisa aprender sobre IA, você precisa aprender a utilizar ela. Você não precisa saber tudo sobre IA hoje, até porque é muito conhecimento, é muita coisa. Mas você precisa saber o básico. Por que que a IA, a inteligência artificial, não é algo distante hoje? Porque hoje em dia, tudo que a gente faz tem IA. A gente usa IA no nosso trabalho, no nosso dia a dia, até na programação em si. Não tem como a gente executar mais nada sem IA, porque ela ajuda muito. Além disso, ela ajuda na criação de conteúdo, na criação de dados de empresa. Hoje em dia, as empresas, elas utilizam muito a IA para poder comparar dados, né? Comparar de como está o mercado e comparar como pode ser aquela evolução daquela empresa naquele setor. Até as decisões das empresas são tomadas com base em IA. As IA fazem os cálculos, analisa o sistema e vê qual é a melhor opção. Então, se você trabalha com tecnologia, quer entrar na área de TI, quer ser desenvolvedor, então fica até o final, porque eu vou te explicar de forma simples o que é IA e o que é aprendizado de máquina. E por que que esse assunto tá tão em alta, né? Hoje em dia você entra no YouTube aí, só se fala em inteligência artificial, vídeo com inteligência artificial, olha o que a IA fez nesse sentido. Fica comigo. Olha, pessoal, falando sobre inteligência artificial, então, o que é uma inteligência artificial? Quando a gente fala sobre inteligência artificial, muita gente pensa em robô, pensa em um monte de máquina, esse tipo de coisa. Tem a ver e não tem, mas nesse caso aqui não é tão sobre isso, né? A inteligência artificial, de forma básica, o que ela é? Para ficar bem simples para vocês. Na realidade, na prática, a inteligência artificial é uma ferramenta da tecnologia que o quê? Ela executa uma tarefa que normalmente precisaria de uma inteligência humana para operar. De certa forma, né? Hoje em dia, com a inteligência artificial, ela consegue cuidar de muitos sistemas sozinhas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. IA, sistema fazendo tarefas inteligentes. Basicamente, o que ela faz, né? Como é que ela ajuda no nosso dia a dia, que está muito ao nosso alcance. Texto, ela entende e gera texto, por exemplo. Vamos dar exemplo do ChatGPT mesmo. ChatGPT, Gemini, um Grok da vida, Perplex AI, que são sites, ou são inteligências artificiais, que a gente utiliza basicamente para poder gerar texto, ou então quando a gente tem alguma pergunta, alguma dúvida, a gente pergunta para ela, para a inteligência artificial. De certa forma, como que ela funciona? Ela pega vários dados sobre tal assunto que a gente pesquisa e monta ali o script, basicamente envia pra gente. Por isso que a gente não pode tanto confiar nela, mas ela ajuda. Ela reconhece e gera imagem, tanto que hoje tem um sistema chamado de reconhecimento facial. Tudo que tem isso tem inteligência artificial no meio, porque hoje em dia é muito mais prático, tem como reconhecer coisas, parâmetros, mas com a inteligência artificial é mais fácil. E para completar código, o Cloud Codezão da vida aí para programar, que hoje em dia todos os programadores que eu conheço, desenvolvedores de software e sistemas operacionais, sempre utilizam. Não tem como você não utilizar Cloud Code ou qualquer ferramenta que auxilie na produção de código, que com IA é muito mais rápido. E para analisar dados, né? Hoje a IA analisa terabytes de dados, né? E recomendações, tá? Você acha que não, mas quando a gente vai ver um vídeo no YouTube, o vídeo que aparece pra gente tem IA. Tem IA por quê? Para ele poder nos recomendar algo, tem que ver os nossos padrões. Nossos padrões, eu vi um vídeo sobre inteligência artificial. Então, se eu abrir minha timeline, vai ter mais coisas sobre IA. Porque ele viu que eu gostei daquele conteúdo, que eu curti, que eu reagi, que eu compartilhei. Então, ele percebeu que eu gostei. O que a IA faz? Pô, vi que esse cara aqui gostou desse tipo de conteúdo. Vou mandar mais. E sem contar as turbilhões de formas de IA, a forma de utilizar IA que a gente tem hoje. Hoje a gente utiliza muito IA como agente. Nós utilizamos IA também nas empresas, na microempresa, ou então se você tá com preguiça de responder alguém no WhatsApp, só você ter um WhatsApp Business, colocar um agente de IA lá, você não gasta nada pra fazer isso de graça, que responde por você, só você treinar ele como se fosse você. Coisas simples, mas que já ajudam.
Vou dar um exemplo aqui prático. Vamos supor que a IA, eu falo pra ela como é que é a minha agenda, ela tem acesso à minha agenda. Tudo que eu faço, eu coloco lá. Então alguém me manda mensagem. Oi, Adriano, onde que você tá? Eu posso permitir ou não pra ela, né? No código que a gente faz, ou na configuração, a gente pode permitir se ela vai passar essa informação ou não. Falando da seguinte forma. Oi, Adriano, onde é que você tá? Tu foi pra onde? A inteligência vai ter o dado, que em tal horário eu fui pra tal lugar. Então ela vai me responder, oi, eu acabei de sair e tudo mais. Mais ou menos isso, entendeu? Mais ou menos dessa forma. Sem contar inúmeras formas que tem de utilizar IA. Isso aqui é só a pontinha do iceberg. Ainda tem muita coisa. Isso aqui é bem de forma simples e básica, tá explicando aqui pra vocês. Porque tem muito mais coisa que isso. Agora entra em outro termo muito importante, aprendizado de máquina ou machine learning. De forma simples, o aprendizado de máquina é uma parte da IA que o quê? O sistema aprende padrões a partir de dados. Em vez de alguém programar cada resposta manualmente, você vai analisar muitos exemplos e vai começar a ver padrões. Imagine que você quer falar bem sempre pro sistema. Eu quero que o sistema identifique o que é um gato e o que é um cachorro. De forma simples, para a gente treinar esse sistema, o que a gente tem que fazer? Eu não vou falar pro sistema bem assim, isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro. Para isso aqui ser um cachorro, ele tem que ter isso aqui, ele tem que ter a orelha caída. E para ser um gato, tem que ter a orelha levantada. Não é dessa forma que funciona o treinamento de máquina. Funciona da seguinte forma, a gente coloca muito dados nele, por exemplo, várias fotos, para ele poder comparar. A gente vai reformulando o que é certo, o que é errado, até que chega um tempo que o próprio sistema começa a identificar o que é um cachorro e o que é um gato. Então aqui entra o dado, várias imagens de cachorro e gato, ele começa a identificar os padrões que tem na imagem de um cachorro e de um gato. Consequentemente, ele já começa a prever, tá? Essa imagem aqui tem a previsão, tal. Vai ser, provavelmente, um gato. É assim que funciona o treinamento de máquina de forma simples. Agora vem a pergunta principal. Por que a IA está tão em alta hoje, né? De modo geral? Porque hoje em dia, todo mundo fala sobre IA, se não é sobre geração de imagem, é sobre dado, sobre vídeo. Sempre tem que ter IA no meio. Primeiro, ela aumenta a sua produtividade. Hoje, uma pessoa consegue fazer em minutos coisas que levaria até horas. Por exemplo, às vezes, algumas atividades da faculdade. Para mim fazer à mão, sem pesquisar nada, demoraria às vezes 4 horas. Com a IA, eu consigo fazer em 2 minutos. Isso ajuda demais quando eu estou programando. Com o apoio da IA na minha ideia. Me ajuda bastante a corrigir um erro. Um erro que eu não sei nem como tá ali, mas me ajuda. Segundo, porque as ferramentas ficaram muito acessíveis. Antigamente não era algo tão acessível. Era muito caro para você ter. Normalmente só a indústria grande que começaram a ter primeiro. Público final, digamos assim. Hoje em dia, qualquer pessoa consegue utilizar qualquer ferramenta de IA. Só você passar o chat GPT. Qualquer coisa você já consegue utilizar. Não precisa nem baixar. Só entrar no site. A gente vir aqui, colocar chat GPT que a gente já entra, já vê já. E terceiro, porque as empresas perceberam que isso pode gerar muita vantagem para elas e para quem está utilizando. De modo geral, a competitividade melhorou bastante. E aqui está o ponto. Isso não significa que a IA vai substituir tudo amanhã. Porque não vai. Mas significa que aquele profissional que sabe utilizar a IA vai ganhar vantagem amanhã de quem não sabe. Produtividade, o acesso está muito mais fácil. O mercado está exigindo bastante, quem conhece. E aqui a gente tem um dado do MC15 de 2025, que 88% das organizações pesquisadas usam IA pelo menos em uma função. Não é IA contra você, é você com IA contra quem ignora a IA. Agora vamos para uma pergunta que muita gente da área de TI se faz. Programadores, desenvolvedores, web design, design de foto, faz o seguinte: será que a IA vai me substituir? Pensando pelo lado mais dev. Será que a IA vai substituir os desenvolvedores? Minha opinião é a seguinte, que ela não vai substituir completamente a gente, mas vai mudar o jeito de trabalhar. Na verdade, já tá mudando, né? Isso aí é um fato. Porque programar não é só escrever código.
Programar tá muito além disso, porque programar não é só colocar código. Uma das partes é entender o problema, conversar com o cliente, dar um retorno pro cliente, testar várias e várias vezes, refatorar um código, debugar, organizar o projeto em si, saber se aquela solução realmente faz sentido na prática, criar testes, rodar testes. Aí ela pode sim criar o código todo, ela pode sugerir um código também. A IA pode te ajudar bastante a acelerar todo o processo, mas ela ainda precisa de alguém para direcionar. Se você pedir, fizer um prompt errado, ela pode entregar algo errado e ferrar com todo o seu projeto também. Então a habilidade de saber utilizá-la é importante. Eu separei uma imagem para vocês. Dev que só copia e cola, Ctrl+C e Ctrl+V, não entende o que está fazendo, depende de respostas prontas, baixo diferencial no mercado. Dev que entende e usa IA como ferramenta, entende os conceitos, usa IA para acelerar, cria soluções melhores. Base técnica continua importando. Quando a base é muito boa, ela é sólida, você sabe o que você está fazendo, sabe como é que faz, vai fazer tudo melhor. Um programador hoje que não utiliza IA é que tá pra trás. De modo geral, assim, ele até consegue fazer o mesmo sistema, só que eu acredito que demora um pouquinho mais. Então o ponto, na minha opinião, não é IA contra Dev, igual eu falei na outra parte. É IA com o Dev contra o Dev, que ignora a IA. Não tem como mais correr disso. Gente, a IA faz parte da nossa vida hoje. E cada dia vai se fazer mais. No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E uma coisa, programar não é só escrever código. Tá muito além disso. Trazendo isso para a prática, pessoal, como alguém de TI pode usar isso hoje, né? Você pode usar a IA para te auxiliar em códigos, né? Isso estou usando mais para a parte de TI mesmo, a parte de desenvolvedor. Aqui eu criei para vocês um exemplo bem simples. Esse código aqui tá errado, tem um erro nele. Enquanto eu vou falando, tenta descobrir qual é o erro dele. Tá bem fácil o erro dele. É de forma mais didática, mas de forma mais simples, tá? Ficando aí para vocês utilizar a IA, tentar explicar qual é o erro desse código, ou de qualquer outro código, assim, Java, Python, deixar... Tem Lua, que é a Flash Relance do Roblox, né? Eu vou fazer a seguinte pergunta para um IA que pode utilizar agora. A seguinte pergunta vai ser o quê? Qual é o erro? Tá. Como eu posso consertar? Depende, já vai me dar as duas respostas. E muitas vezes a gente vai ficar aqui, ó, meia hora, 40 minutos olhando aqui, não vai entender qual é o erro. Isso, tô usando exemplo de um código simples, mas de um código grande, a gente fica meia hora realmente sem a gente só pra utilizar a IA. Uma coisa que eu falo sempre, não use a IA para pegar a resposta. Usa ela para aprender também. Então, vamos lá, por exemplo. Aqui eu já sei onde é que tá o erro, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como vocês iriam fazer. Você escreveu o código lá, tudo certinho. Então, vocês vão copiar o código. Copiei o código. Agora eu vou abrir para vocês o que eu mais tô utilizando, né? Que no caso aqui é o Cloud Code. Eu coloco o código para ele. Colei. Tô bem aqui e vou perguntar. Meu código não está rodando. Aonde está o erro? Vou perguntar pra ele, mas antes vamos voltar lá pro VS Code. Vou rodar ele aqui pra vocês verem que aqui ele tá com erro. Tá vendo aqui? Vou mostrar que ele tá com erro, certo? Vamos dar a resposta. O erro está na linha média igual a soma dividido por quantidade. A variável quantidade nunca foi definida, realmente ela não existe. Tá aqui o código, realmente não está existindo. Diga, você pode simplificar batendo bastante usando a função. Pode ser também. Tipo assim, já me deu uma recomendação também, né? Vamos fazer para ele o seguinte. Ok, me dê o código corrigido. Pedir para ele me entregar o código corrigido. Então aqui, ó. Primeira nota. Isso, agora tá certinho. Então agora o código tá correto. Vamos apagar isso aqui. Colar o código correto. Vamos salvar e vamos rodar. Agora ele vai dar certo. Já rodou sem nenhum erro. A média é 7.5. Pra nos auxiliar nos códigos, no dia a dia. Pessoal, mas nem tudo é perfeito. A IA ela ajuda bastante, mas ela também pode errar. Ela pode inventar informação. Já aconteceu comigo mesmo. Produzir algo errado. Ou até
prejudicial para você, isso pode acontecer. Por isso que quem trabalha com tecnologia não dá para simplesmente confiar 100% na IA. Tem que ter responsabilidade pelo que tá fazendo. E para mim ter responsabilidade não dá para me confiar completamente nela, como foi passado em outras partes. Tem que ter uma base bem sólida para entender o que tá acontecendo. Principalmente quando se trata sobre algo que a gente utiliza muito dados pessoais das pessoas. Dependendo da empresa que você trabalhar, você vai trabalhar com muito dados todos os dias no banco de dados. Principalmente quando envolve usuário, segurança, dinheiro ou decisões importantes. A IA é poderosa, mas para ser usada com responsabilidade. Se você está começando agora, guarde isso, tá? Aprende a base primeiro, depois começa a usar ela realmente. Usa ela para aprender agora, depois use ela para trabalhar para você. E nunca desligue o seu senso crítico. Se você quer começar a estudar IA, minha sugestão, comece pelo simples primeiro. O simples, a base, é o mais importante. Principalmente no começo, gente. Primeiro, entenda o básico de programação. Entenda o básico de machine learning, treinamento de IA, como utilizar prompts. Aprenda muito sobre isso. Aqui eu separei para vocês um pouco um roadmap simples para vocês. IA potencializada. Quem tem base, o que eu tô falando? Se você não tem a base de programação bem feita, você não vai conseguir trabalhar bem ou fazer grandes coisas com IA. Beleza? Conceitos básicos, a função de tudo. Sem isso, nada funciona direito. Nada. Não importa. Você pode ter o melhor cálculo da sua vida aí, ChatGPT, Gemini, que não vai dar certo. Tem que entender a base para você ser um bom trabalhador, conseguir produzir grandes coisas. Loja de programação é essencial, variáveis e tipos. Condicionais e else. Cara, isso aqui você sempre vai ver. Sempre vai ver. Laços, funções e escopo. Dá pausa, dá uma olhada. Dei aqui uma dica que eu disse pra vocês. Escolha uma linguagem e domine os conceitos nela antes de pular para outra, no caso. Python ou JavaScript são ótimos para começar. Eu, por exemplo, comecei com JavaScript. Depois fui para Python e hoje estou desenrolando nas outras. Vamos lá para 2, né? Segundo, aprenda sempre a utilizar ferramentas de inteligência artificial no seu dia a dia. Você não precisa começar criando uma rede neural do zero. Utilize o que já tem. Começa utilizando o ChatGPT, Gemini. Aprende a fazer prompts. Falando aqui mais sobre um pouquinho de texto técnico, um arsenal do desenvolvedor moderno, né? É o VS Code, o Git, o GitHub, Terminal Bash, do JS NPM, Docker, Postman. Cara, tudo isso aqui é muito importante. E a dica obrigatória aqui que eu não posso deixar de falar: aprender commits, tá? Aprende isso aqui. E o terceiro, aplique isso em projetos pequenos. Aprender alguma coisa, já vai testando, cria ali algo do tipo. Mesmo com a inteligência artificial, crie com ela, mas entenda o que está acontecendo. Projetos pequenos, aprenda construindo. O portfólio vale mais que o certificado, tá, pessoal? A quarta, que é a mais importante, na minha opinião, que é a base da programação. Se a sua base da programação em si não tá boa, infelizmente, você utilizando IA, você pode até gerar um código legal, mas quando a gente vai fazer a esquematização ali, a gente vê que não tá tão legal, né? A arquitetura não tá legal. Tem que aprender tudo isso. Então, de tudo isso aqui, vou estar passando aqui devagar pra vocês darem uma olhada, tá? Então, pessoal, só estudar. Quer aprender IA, mas tem que aprender a base sólida também, tá? E sempre usar água para te fortalecer, como APIs, Git. Aprenda front-end também, não deixe só back-end, seja full stack, na minha opinião, hoje. Seja front-end e back-end, né? Segurança continua sendo muito importante ainda. E ainda não elimina um bom programador. Só resumindo, tá? A IA tá tão em alta porque tá muito mais acessível ao público. Hoje uma pessoa comum, qualquer pessoa, uma criança, tendo o celular na mão, tendo um tablet que tem acesso à internet, abre o navegador, consegue utilizá-la. E se você quer entrar na área de TI, não precisa ficar com medo, não precisa ter pânico, mas também não dá para deixar de lado a inteligência artificial, porque ela hoje ajuda bastante, pessoal. De modo geral, ela pode te ajudar, quanto para você produzir conteúdo, quanto para você trabalhar na área, quanto no seu dia a dia, para você melhorar muito a sua qualidade de vida utilizando ela. Eu vou falar para vocês que eu também estou junto com vocês
nessa jornada. Também sou um aprendiz na área, sou um novato. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha para que a gente possa produzir mais conteúdos assim para vocês. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!